Me lembro aqui da mãe, da Amanda, a senhora Beatriz, o seu pai, o senhor Virgulino, todos mostraram o quanto que é importante o apoio, o carinho de todos para as pessoas com deficiência, para que elas possam viver com dignidade. Senhora Presidenta, claro que eu tive lá no baile da Amanda, nos seus 15 anos, dancei com ela, foi muito lindo. E por isso, mais uma vez, quando eu falo dessa questão, eu me lembro da Amanda. Mas quero ir para a conclusão, senhora Presidenta, e dizer que eu tenho 3 pessoas com deficiência no meu gabinete, entre aqui e o Rio Grande do Sul. E um deles é o Luciano, e ele, que ajudou a escrever esse pronunciamento, escreveu um poema que eu aqui vou ler nesse tempo que me resta. Diz o Luciano: mundo acessível, sonho com um mundo acessível. Ruas, lojas, ônibus acessíveis, livros acessíveis. E o Luciano é cego. Livros acessíveis, lidos na ponta dos dedos. Sonho com filmes acessíveis, com imagens acessíveis, ouvidas no cinema. Sonho com as pessoas acessíveis, as consciências acessíveis, os corações abertos, os olhos abertos, abertos à diferença, à riqueza humana, às diferentes formas de ver o mundo, do andar do mundo, de ouvir o mundo, de crer no mundo, mundo interno dos homens e das mulheres, sem barreiras e nem preconceitos. Senhora Presidenta, esse poema do Luciano está na minha página. Eu quero deixar bem claro que é de autoria dele, que ele, de forma poética, relata a sua vida e a sua história. Eu só espero que a Câmara dos Deputados aprove o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por onde eu tenho passado, as pessoas não me entendem e me perguntam por que a Câmara não aprova o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quero cumprimentar a ministra Maria do Rosário, que montou, inclusive, junto à sua pasta, uma comissão especial só para olhar o Estatuto da Pessoa com Deficiência e olhar a Convenção Internacional, as leis que existem no país, para ver se há alguma contradição. O Luciano, indicado pelo meu gabinete, esse deficiente visual, que trabalha comigo há anos, faz parte desta comissão. E o que ele me diz que até o momento tudo caminha bem. Se tudo caminha bem, se pequenos ajustes se farão no Estatuto, eu faço mais uma vez o apelo que já fiz diversas vezes para que a Câmara dos Deputados vote alguns projetos que nós aqui aprovamos e que, casualmente, esses de minha autoria estão lá. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o fim do fator previdenciário e o reajuste dos aposentados. Olha, avançamos até na política de cotas, que era considerado um tabu, que era considerado como se fosse uma barreira intransponível que o Congresso não votaria. As cotas foram aprovadas, sancionadas, e, para o azar daqueles que pregavam o apocalipse com a política de cotas, não aconteceu nada. E a juventude, a sociedade brasileira, está tranquila com a política de cotas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é muito menos polêmico. Como, no meu entendimento, não é polêmico sequer também, eu insisto, o fim do fator, que com o Instituto da Desaposentadoria, que o Supremo está praticamente decidindo, o governo vai perder muito mais. As pessoas vão se aposentar pelo fator, vão pedir recálculos da desaposentadoria, e aí vão ganhar com o salário integral e vão receber 50% antecipado quando se aposentarem, apesar do prejuízo do fator. Por isso tudo, eu mais uma vez venho da tribuna fazer um apelo à Câmara dos Deputados. Vamos votar, o Senado já votou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o fim do fator previdenciário e o reajuste aos aposentados e pensionistas que ganham mais que o mínimo. A questão do mínimo já está resolvida. Ninguém mais está debatendo, porque a gente construiu uma política da inflação mais o PIB. Eu digo a gente, nós, legislativo e executivo.
Todos nós sabemos que o salário mínimo 1º de janeiro vai ficar aí se aproximando a R$ 700, devido a essa política, se aproximando, não chegará a R$ 700. Se agora a questão é só a questão dos aposentados e não querem vincular ao PIB, vamos vincular ao crescimento da massa salarial, então. Que o Ministério da Previdência, eles medem e tem como dizer todo ano qual é que foi o crescimento da massa salarial no país. Baseado no crescimento da massa salarial no país, você dá um reajuste para o aposentado de 3%, 4% pelos cálculos indicativos que eu tenho até o momento. E eu só vou terminar, senadora Ana Amélia, que já acho que estou dentro do meu tempo, com a tolerância de Vossa Excelência, que me deu 5, mas eu não vou usar os 5, só para dizer que eu disse outro dia, eu vou repetir aqui. Se tiver um sujeito no mundo que me provar que a Previdência Urbana é deficitária e que não dá para terminar com o fator previdenciário, eu renuncio o meu mandato. A minha suplente lá de Guaporé vai ficar até feliz, quem sabe, se alguém conseguir provar isso. Mas me mostrem que derrubando o fator e até dando reajuste para o aposentado, se a Previdência Urbana for deficitária, eu renuncio o mandato. Renuncio, eu sei que alguns gostariam que eu renunciasse. Então, se me provarem isso, olha a minha segurança no que eu estou dizendo. A Previdência Urbana, que é onde pega o fator e aonde não tem reajuste para o aposentado, ela é tão superavitária que eu digo, acabem com o fator, deem o reajuste nos moldes que eu estou pedindo, e ela vai continuar superavitária. Apesar de tudo que já fizeram no longo da história, abriram mão já da Constituinte para cá de mais de 200 bilhões da Previdência, e assim mesmo ela continua sendo superavitária. Repito, se alguém me provar que a Previdência Urbana, onde aplica o fator e onde não tem reajuste para o aposentado, for deficitária, eu renuncio o meu mandato. Mas eu disse algumas vezes já isso, e ninguém me prova o contrário. Só dizem que vai quebrar a Previdência se der esse reajustezinho que nós estamos propondo. Mas eu estou tão tranquilo que eu me lembro do salário mínimo, senadora Ana Amélia. Quando eu dizia, Vossa Excelência era colunista na época, e sempre me deu espaço para que eu falasse isso, que eu falava que o salário mínimo podia ultrapassar $100, aí vinham os espertinhos me chamar de demagogo. Vossa Excelência não. Vossa Excelência não dizia. Eu acho que o pai tem razão, hein, pessoal? Tem lógica pela forma que ele está falando. Que o salário mínimo hoje é quase $350, né? E Vossa Excelência acompanhou todo esse debate. Mas era isso, eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência.